Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Jesus, o nosso pastor. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 23. São só 6 versículos. É um texto bem conhecido, mas eu quero trazer algo para nós meditarmos, refletirmos aqui nesse salmo. Então, Salmo 23, versículo 1 em diante, está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse final do versículo 6, em outras versões, diz, em versões mais antigas, diz: Eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, esse texto é um texto muito conhecido nosso, né? Mas eu estava meditando nele, tem alguns dias que eu tenho meditado no Salmo 23, e essa apresentação de Jesus, né? Davi reconhecendo Deus como seu pastor. E nós vemos lá em João 10, Jesus fala: Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amados, Jesus é o nosso pastor. Sabe, muitas vezes nós conseguimos compreender o conceito de Jesus como nosso Salvador, Jesus como nosso Senhor, mas hoje eu queria trazer essa realidade de Jesus, o nosso pastor. Quando nós olhamos para a comparação, né, Deus gosta de fazer essas comparações naturais para que nós possamos entender como que funciona no reino do Espírito. Então, desde lá do Antigo Testamento, nós já vemos Deus sempre trazendo o cuidado dele com o seu povo através do pastoreio com as ovelhas. E as ovelhas, elas são completamente dependentes do cuidado do pastor. Elas dependem do cuidado, da proteção, da segurança, da instrução do pastor. E Jesus se apresenta a nós como sendo o nosso bom pastor. E aí esse salmo, olha que incrível isso, amado, sabe? Eu acho que é algo para nós meditarmos mais e pensarmos mais sobre essa realidade. Nós temos o bom pastor sobre as nossas vidas. O salmo começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ou seja, o Senhor já se apresenta como aquele pastor que traz a provisão completa. Deus, ele é o nosso provedor. Jesus é aquele que cuida de nós, para que não nos falte nada, absolutamente nada. Veja que ele diz, né, o salmista escreve: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quando nós pensamos em verdes pastagens, é uma abundância de alimento e bom alimento. O pasto não está seco, não, é em verdes pastagens, ou seja, nos faz compreender que Deus é aquele que provê com abundância e algo bom para nós. Esse é o nosso pastor. Ele nos faz o que? Repousar. O Senhor estabeleceu para nós um estilo de vida que é um estilo de vida de descanso. Na continuidade do texto diz: me conduz a águas tranquilas. Amados, o estilo de vida que Jesus conquistou para nós como nosso bom pastor
é um estilo de vida de descanso e de águas tranquilas. O que significa isso na prática? O que significa isso no nosso dia a dia? Amados, esse estilo de vida que nós temos visto no mundo e que tem invadido as nossas vidas, que é um estilo de vida agitado, uma mente agitada, um coração agitado, uma vida assim completamente guiada pelas circunstâncias, e como o mundo está um caos, se nós nos deixarmos guiar pelas circunstâncias, nós vamos abandonar as águas tranquilas que Jesus tem para nós. E nós vamos entrar nesse frenesi, nesse caos, nessas águas agitadas do mundo. Mas esse não é o estilo de vida que Jesus tem para nós. O estilo de vida do nosso pastor, ele quer nos conduzir de uma maneira a desfrutarmos da provisão que ele tem para nós e mantermos a nossa mente e o nosso coração tranquilos. O Senhor nos conduz à tranquilidade. Ele não deseja esse estilo de vida agitado que nós temos visto hoje. Agitado muitas vezes não só no exterior, mas principalmente no interior. Porque nós podemos fazer muitas coisas, mas o nosso interior precisa estar nas águas tranquilas do Senhor. Que o Senhor nos conduz. As águas do Espírito. Amados, que eu e você, nós possamos entender esse modelo de vida. Sabe, às vezes nós nos agitamos muito. A nossa mente fica acelerada, agitada, preocupada. Mas o Senhor nos ensina a orar, a clamar, a entregar todas as nossas preocupações e ansiedades a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, algumas vezes nós nos deixamos moldar por esse estilo de vida do mundo, porque nós começamos a viver no automático, nós não refletimos, nós não meditamos na palavra de Deus. Sabe, quando nós paramos para meditar, para analisar mesmo com calma a palavra de Deus, as Escrituras, nós começamos a entender o modelo de vida que Deus tem para nós. E é um modelo de vida completamente diferente desse que nós temos visto, desse que muitas vezes nós temos vivido. Sabe, às vezes eu me pego com a minha mente, com o meu coração muito agitados. E aí eu venho meditar em Salmo 23 e eu olho assim, o Senhor é a minha provisão e Ele quer me conduzir em pastos verdejantes. Ou seja, uma abundância de um bom alimento, e o Senhor quer me conduzir às águas tranquilas, ou seja, em paz, em tranquilidade. Não é essa agitação que está no meu interior, não é essa preocupação, essa aflição. Não, o Senhor quer me conduzir em paz, em descanso, em tranquilidade. Mas nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor. A continuidade do texto ali no versículo 3 diz: restaura-me o vigor. Ou seja, quantas vezes por causa desse agito que nós temos interior e exterior, nós perdemos o ânimo, perdemos o vigor? Mas é o Senhor que restaura o nosso vigor. É Ele que quer nos levar num lugar de repouso e de tranquilidade, que nós temos o nosso ânimo restaurado, o nosso vigor restaurado. E aí a continuidade do texto diz que ele guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, ele sempre vai nos conduzir, sempre vai nos guiar num caminho de retidão, num caminho justo. Ah, amados, esse é o nosso Deus. Sabe, algumas vezes parece que nós esquecemos que nós temos um pastor e aí nós queremos viver do nosso jeito e começamos a entrar num ritmo de preocupação, de agitação, um ritmo acelerado. Não, amados, nós temos o bom pastor que já deu a vida por nós. E ele diz que ele deu a vida para que nós tenhamos vida e vida completa. E agora, por meio do Espírito Santo de Deus, o Senhor quer nos conduzir assim, de uma forma tranquila, de uma forma pacífica, em descanso. Isso não significa inatividade, passividade. Não, amados, isso significa uma paz interior,
Por quê? Porque em Cristo Jesus a paz deve reinar em nós. Significa uma tranquilidade que nós não vamos nos preocupar com absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Nada nos faltará. Seja material, seja emocional, seja espiritual, nada nos faltará. Não precisamos ficar abatidos, aflitos, preocupados, angustiados. E daí, sabe o que eu acho mais interessante? É porque esses 3 primeiros versículos nos mostram como que o Senhor quer nos conduzir. Esse é o estilo de vida que o bom pastor tem para nós. Paz, tranquilidade, repouso, descanso, um caminho justo. Essa é a forma que Jesus, o nosso pastor, quer nos conduzir. Mas aí vem o versículo 4 e diz assim: mesmo quando eu andar, mesmo quando eu andar. Veja que não é mesmo quando o Senhor me conduzir. Não, é mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, mesmo quando eu me tornar uma ovelha rebelde, mesmo quando eu decidir andar por caminhos de trevas e morte, eu não preciso temer, mesmo nos momentos em que eu acabo tomando decisões erradas, indo por um caminho errado, indo por um caminho de aflição, indo por um caminho de preocupação, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me protegem, o Senhor está comigo, porque o Senhor é o meu pastor. Ele vai usar a vara dele para combater o inimigo e o cajado dele para me puxar de volta, porque eu sou a ovelha dele, eu sou a ovelha do seu aprisco. Ele não vai me abandonar, ele não vai te abandonar. Amados, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso pastor, que mesmo quando tomamos decisões na carne, mesmo quando tomamos decisões erradas, por quê? Porque a decisão na carne, ela nos leva para um vale de trevas e morte. Mesmo ali, o Senhor está conosco e Ele usa da sua vara para impedir que o inimigo venha e nos ataque e nos domine. O Senhor impede isso com a sua vara, porque quando nós olhamos o pastor de ovelha, a vara ele usa para espantar aqueles que vêm contra as ovelhas, os animais que vêm contra as ovelhas, os inimigos das ovelhas. E ele usa o cajado para quê? Para puxar a ovelha de volta quando ela está indo por um caminho perigoso, por um caminho que não é o caminho que ele está instruindo e guiando o seu rebanho. Amados, esse é o nosso pastor, esse é o nosso Jesus, o nosso bom pastor. E olha a continuidade do texto: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Amados, quem que quer banquetear, festejar na presença dos inimigos, à vista dos inimigos? Ninguém quer isso, né? Mas é assim que Deus, o nosso Senhor Jesus, ele age. Ele prepara na presença dos nossos inimigos um banquete. Para quê? Para que nós tenhamos comunhão com ele e para que banqueteemos, festejemos com ele. Tenhamos vida com ele. Como que nós podemos ver isso na realidade do nosso dia a dia? Quantos e quantos inimigos nós temos? Talvez uma enfermidade que estamos enfrentando, talvez problemas familiares, talvez problemas emocionais, talvez problemas financeiros, talvez um temperamento ruim. Eu não sei qual é o seu inimigo, quais são os seus inimigos, o que você tem enfrentado. E a Bíblia diz que Jesus, o nosso pastor, ele prepara um banquete para nós à vista dos nossos inimigos. Isso significa que enquanto você está enfermo, enquanto você ainda não venceu esse temperamento difícil, enquanto você ainda não saiu do seu problema financeiro, das suas dívidas, enquanto você ainda não saiu dos seus problemas familiares, o Senhor quer que você tenha comunhão com Ele, que você festeje, celebre com Ele, que você se alimente do banquete que Ele colocou para você.
Amados, isso é maravilhoso. Isso significa que enquanto nós estamos enfrentando os problemas, enquanto estamos sendo atacados pelos inimigos, amados, nós podemos celebrar, nós podemos nos alimentar com a verdade da palavra de Deus, nós podemos nos alimentar da presença de Deus, podemos celebrar. Por quê? Porque o Senhor gosta de mostrar. Amados, nós não lutamos contra carne e sangue. Efésios já nos fala isso. Lutamos contra principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. E o nosso Senhor Jesus gosta de mostrar: eu sou o pastor das minhas ovelhas. Vocês já estão vencidos. O inimigo pode vir contra nós de muitas maneiras, pode usar pessoas, pode usar situações, pode usar enfermidades, pode tentar nos atacar de muitas maneiras, e mesmo na presença dos nossos inimigos, o Senhor prepara um banquete para que nós estejamos em comunhão com Ele, celebrando com Ele, se alimentando da presença dEle. E Ele mesmo, enquanto nós vivemos assim, esse modo de vida que o nosso pastor tem para nós, Ele mesmo nos honra. A Bíblia diz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O Senhor mesmo nos enche da presença do seu Espírito e faz transbordar o nosso cálice para que as águas fluam de dentro de nós como rios de água viva transbordantes. É da presença do Senhor. Amados, esse é o modelo de vida que o nosso pastor tem para nós. Esse é o modelo de vida que o nosso bom pastor Jesus tem para nós. Se nós cedermos a esse modelo de vida, se nós nos rendermos a esse modelo de vida, nós vamos desfrutar de todo o cuidado, de toda a proteção, de toda a segurança, de todo o refúgio, de todo o amor, de toda a comunhão que o Senhor tem para nós. Amados, às vezes nós achamos que é na força do nosso braço. Sabe, às vezes quando os problemas vêm, quando as situações difíceis vêm, quando os inimigos... Eu quero deixar bem claro aqui, né, para nós não entendermos inimigos como pessoas. O inimigo às vezes usa pessoas para nos atacar, para nos afrontar, mas nós não lutamos contra pessoas, amados. Os nossos inimigos, a Bíblia declara bem especificamente lá em Efésios, no capítulo 6, que os nossos inimigos, eles são o quê? Principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, os nossos inimigos, eles são espirituais. Eles tentam nos atacar, né? Satanás e seus demônios, eles tentam contra a nossa vida. Mas se nós, como ovelhas do Senhor, nos sujeitarmos ao pastoreio de Jesus, nós seremos sempre conduzidos com provisão, porque Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Sempre seremos conduzidos para um lugar de descanso, de águas tranquilas, de vigor restaurado, de ânimo restaurado. Sempre seremos conduzidos num caminho justo, reto diante de Deus. E mesmo quando nós errarmos, mesmo quando falharmos, mesmo quando agirmos pela carne e entrarmos no vale de trevas e morte, ali o Senhor estará e cuidará de nós e nos protegerá e nos arrancará daquele lugar. E colocará um banquete à vista dos nossos inimigos. Para quê? Para que a gente se alimente de Deus, da presença de Deus, do banquete de Deus. E fique bem claro que o nosso pastor é Jesus. O nosso pastor é Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos nos render mesmo a esse estilo de vida e crer que é assim que o nosso pastor age, é assim que o nosso pastor cuida de nós. Ele termina aqui, né? Davi termina esse texto dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, veja que a bondade e a fidelidade nos acompanham. Quando nós seguimos a voz do nosso pastor,
Jesus, o que vai à nossa retaguarda, o que está na nossa retaguarda é a bondade e a fidelidade do Senhor todos os dias da nossa vida. Amados, isso é maravilhoso. Sabe como é bom saber que o nosso Deus nos ama assim, que o nosso Senhor Jesus é esse bom pastor. Sabe como é bom saber que nele nós podemos confiar, na sua voz nós podemos confiar, na sua direção nós podemos confiar e encontraremos sempre provisão completa, descanso, tranquilidade, vigor, justiça. Encontraremos sempre isso em Jesus, o nosso bom pastor. E o mais interessante disso tudo é que mesmo quando nós erramos, falhamos e entramos, quando nós andamos por nossa conta e risco, num vale de trevas e morte, ainda ali o Senhor está conosco. Para quê? Para nos proteger, para nos arrancar daquele lugar e nos levar novamente para um lugar de honra. Por quê? Porque esse é o nosso Deus. Não um lugar de honra, honra humana, amados. Não. Lugar de honra é o lugar em que nossa vida glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Lugar de honra é o lugar onde a nossa vida transborda com o óleo da unção do Espírito Santo e transborda com o seu cálice, com as águas vivas do Espírito fluindo através de nós. É assim que honramos o nosso Deus. Esse é o lugar de honra que o Senhor quer nos colocar sempre. E Ele sempre nos conduzirá. Se nós, nos momentos em que começamos a nos desviar, começamos a nos tornar ovelhas rebeldes, que começam a sair da direção do pastor, o Senhor vai com o seu cajado e nos puxa de novo. E nos traz para perto dele de novo. E nos traz para o caminho dele de novo. E nos coloca nesse lugar de honra em que Ele é glorificado através das nossas vidas e nós podemos desfrutar da provisão, do descanso, da tranquilidade, da justiça que o caminho dele propõe para nós, que Ele estabelece para nós. Amados, é uma vida maravilhosa. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor que cuida de nós. Você é cuidado por Deus, você é amado por Deus, você é protegido por Deus, você não precisa temer. Se por acaso você olhar ao seu redor e você perceber que você começou a andar por si mesmo e entrou num vale de trevas e morte, não tenha medo, não precisa ter medo, o Senhor está com você e Ele mesmo vai te tirar desse lugar. Ele mesmo vai pegar o cajado dele, vai te puxar desse lugar e vai te estabelecer no lugar das verdes pastagens, no lugar das águas tranquilas, no lugar da justiça, no lugar da honra, em que a tua vida transborda da presença dele, da presença do seu Espírito. Creia nisso, confie nisso, não pense que Deus está contra você. Muitas pessoas, quando erram, elas começam a se afastar de Deus. Não, se aproxime de Deus. O Senhor não está contra você, o Senhor é o seu bom pastor. Ele deseja te conduzir numa vida de provisão, de descanso, de justiça, de tranquilidade. Se você está envolto em circunstâncias caóticas, se você tem alimentado um coração agitado, uma mente acelerada, ei, o Senhor quer te conduzir às águas tranquilas. Se você não encontra mais ânimo, mais vigor, você se sente cansado de tudo, o Senhor quer restaurar o seu vigor. A vontade do Senhor não é que vivamos cansados, mas é que tenhamos o nosso vigor e o nosso ânimo restaurados para a glória dele, para trilharmos o caminho dele, para o seguirmos. E a vontade do Senhor, a vida que o Senhor tem para nós, é sempre boa, perfeita, agradável. Por quê? Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância.
Essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você. Qual é o nosso papel nisso tudo? Sermos ovelhas que se deixam ser guiadas, conduzidas, protegidas, cuidadas pelo nosso bom pastor. Não queira ser um bode, não queira ser um lobo. Permita-se ser o quê? Ovelha. Escolha ser ovelha. Ovelha depende do seu pastor. Depende do pastor. A ovelha precisa ser cuidada, alimentada, protegida pelo pastor. Escolha ser o que? Ovelha. Não queira a autossuficiência, a independência. Não queira isso. Esse é o caminho de trevas e de morte. Queira a completa dependência na suficiência de Cristo Jesus, o nosso bom pastor. E aí sim, quando nós entendemos esse modelo de vida, nós vamos sendo guiados pelo nosso Senhor e nada teremos falta, de nada teremos falta. Teremos uma provisão completa em tudo, espiritual, emocional, material, tudo nós temos em Cristo Jesus. Nós só precisamos o quê? Crer e nos render. Precisamos confiar no nosso bom pastor. Quando ele te guiar por um caminho que talvez seja desconhecido para você, confie nele. Não queira ir por atalhos. Não queira se rebelar. Não faça isso. Confie no Senhor. Persiga e siga a instrução do seu bom pastor, Jesus. E nós adquirimos assim uma maior sabedoria e discernimento quando nós temos comunhão com Ele, quando estudamos a palavra, meditamos na palavra e oramos e permitimos que o Espírito Santo nos guie. É um guiar de dentro para fora, mas a palavra de Deus é um fundamento, é algo que nos revela como Deus pensa, como Deus age, os princípios, os valores de Deus, as verdades de Deus, nós encontramos na sua palavra escrita. Por isso que é importante nós termos vida com a palavra. Quando nós vamos estudando a palavra, nós vamos aprendendo mais do Senhor. E aí vamos nos tornando o quê? Aptos para seguir o nosso bom pastor. Então eu encorajo você, creia, Jesus é o seu bom pastor, medite na palavra, leia a palavra, ore, confie no Senhor. Não se deixe vencer por esse estilo de vida do mundo tão agitado, tão acelerado, que gosta de atalhos, que quer as coisas imediatas. Não, confie no seu bom pastor. Prossiga na vida com o seu bom pastor, ouvindo as instruções de Jesus, o nosso bom pastor. Prossiga nisso e persevere nesse estilo de vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é o nosso bom pastor, Jesus. Obrigada porque o Senhor já deu a vida por nós. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos guia e nos leva sempre para um lugar de provisão, de paz, de descanso, de tranquilidade, de justiça. Obrigada porque mesmo quando nós nos rebelamos e fazemos as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço e acabamos entrando num vale de trevas e morte, ali o Senhor não nos abandona, o Senhor continua conosco, o Senhor nos arranca daquele lugar. Muito obrigada por isso, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso bom pastor. Obrigada porque o Senhor é amoroso, misericordioso, gracioso. Muito obrigada, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e que nós possamos ver o Senhor como nosso bom pastor, não apenas de uma forma teórica e intelectual, mas que essa verdade entre no mais profundo do nosso coração e nós possamos crer realmente que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá o alimento que precisamos. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é a nossa segurança. Nos ajuda a crermos de verdade nisso. Quando estivermos enfrentando os inimigos que nos rodeiam, seja as enfermidades, seja a falta, seja os problemas familiares, quando estivermos enfrentando os inimigos, que nós possamos confiar no Senhor e continuemos ali,
nos alimentando do Senhor, da sua presença, tendo comunhão contigo. Porque é nesse momento, é nesse lugar que o Senhor traz honra, ou seja, que o Senhor nos arranca mesmo de um lugar de vergonha, muitas vezes, de um lugar em que estamos sendo afligidos por todo tipo de intempérie. Ah, Senhor, nos ajuda a vermos esse modelo de atuação do Senhor como nosso bom pastor. Nós queremos nos render mesmo a esse pastoreio, a esse cuidado. Ah, Senhor, nós não queremos nos rebelar. Nós não queremos insistir em viver do nosso jeito. Não. Nós aceitamos o seu pastoreio, a sua liderança, a sua instrução, o seu cuidado para conosco, Pai. Nos ajuda a viver assim, porque sozinhos nós não conseguimos, nós dependemos de Ti para nos render a Ti. Então, nos ajuda nessa jornada. Nós queremos sim ser completamente dependentes do nosso bom pastor. Nós queremos sim nos rendermos a Ti e confiarmos na suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.